Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Missão 3, resolução de questões. Na tela, a questão 1, falando sobre ética, sobre moral, a ética na administração pública, são temas que iremos tratar na missão 3. Na questão 1, no que diz respeito à moral, tem um caráter subjetivo, né? A moral que ela é subjetiva, ela é fundamentada nos costumes, nas tradições. A ética, no caso a moral, é subjetiva e a ética, professor, a ética é reflexão sobre essa moral. Então, em relação à moral, em relação à ética, julgue os itens subsequentes. Primeiro, moral e ética são termos diferentes. Sim, moral vem de morale, quer dizer costume. A ética vem de ethos. Professor, mas aí quando eu pego o termo ética, ethos, também tem a ver com costume. Mas aí no sentido filosófico, o sentido que tratamos na missão 1, a moral, o costume, a ética, a reflexão desse costume. Então, são termos distintos em sua origem, moral, costume, ética, ethos, costume, mas aí o sentido são distintos. Hoje tratamos de forma distinta, tá? Então, tal que na filosofia há uma área específica denominada filosofia da moral. Portanto, com sentidos análogos. A gente pode pegar até etimologia, né? Moral, ética, essa semelhança na etimologia, na origem do termo. Agora, os sentidos não são análogos. O que vem a ser análogo, professor? Semelhante, pode, em alguns contextos também, análogo como algo igual, similar, mas os dois termos não são, os sentidos são distintos. Assim, o primeiro item está falso. O segundo item, a moral precede a ética. A moral é o quê? A percepção de mundo. A moral é o costume, a tradição. A ética é uma reflexão sobre a moral. Então, primeiro surge a moral, depois a ética. A ética na aplicação social. A 2 está verdadeira. A 3, ética quer dizer costume. A ética tem a sua origem de ethos, pode ser relacionado com costume, mas no sentido amplo, o sentido, né, que a questão está colocando a ética como essa reflexão sobre o costume, não só o costume, tá? A moral é um ato individual. Olha, quando eu disse que a moral ela é subjetiva, então é um ato individual, um ato pessoal. Então, a 4 está correta. A moral é o julgamento dos costumes. Bem, a ética que vai fazer esse julgamento, a ética que vai fazer justamente essa reflexão sobre os costumes. Então, a 2 está correta, a 4 está correta. A 3 está incorreta porque a ética ela é universal, a moral ela é individual, ok? Então, 2 alternativas ou 2 itens corretos, letra B de bola, questão 1, letra B. A questão 2, toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problematize e interpreta o significado dos valores morais. Veja que a ética é essa reflexão sobre os valores morais, de acordo com a filósofa Marilena Chauí, no seu livro, o clássico livro
convite à filosofia. A partir do trecho anterior, pode-se concluir que a ética é o estudo dos valores morais. Isso mesmo, letra A está corretíssima. O erro da B, ética e moral são conceitos sinônimos? Não, a gente verificou na questão anterior, não são conceitos análogos, tá? Filosoficamente são conceitos distintos. A própria autora colocou aí, olha, a moral está relacionada a essa prática e a reflexão dessa prática, a ética. Letra C, tanto a moral quanto a ética são universais. Não, a ética é universal, ou seja, válida para todas. No caso, você sendo aprovado no concurso guarda-maragogia, a regra de conduta, a ética funciona ou será validada para todos os guardas, não só para um. Agora, cada um vai ter a sua moral, sua visão de como vai praticar, pôr em prática aquela ação. Claro, se for do encontro aos princípios, aí você vai ser disciplinado, né? Você vai ser, né, punido caso cometa algo que vá de encontro aos princípios éticos da administração da Prefeitura de Maragogi. Moral é uma ciência, não? A gente pode tratar a ética como uma ciência. A ciência é o quê? Um conjunto de estudos sistematizados, organizados, estruturados, enquanto a ética é a conduta humana. A conduta prática é a moral. A ciência que estuda essa conduta é a ética, ok? A questão 2, letra A. Questão 3 na tela, porque o concurseiro disciplinar é aquele concurseiro ágil, né? Já vai questão a questão, fome a sede da aprovação. Questão 3. Assinala a alternativa que estabelece corretamente a diferença entre ética e moral. Eita, professor, essa questão é boa, porque por mais que eu leia, eu assista a sua aula, procure, respondo questões e ainda fico na dúvida o que é ética, o que é moral. Essa questão vai te responder, olha. Ética é princípio, sim, mas tá ok, né? Ética é princípio. Moral são aspectos de condutas específicas, olha só. A ética é o princípio e a moral seriam aspectos de condutas específicas. Quando essas condutas são especificadas, aí entra a ética, porque essa conduta específica ou essas condutas específicas são aquelas detalhadas, o que pode e que não pode ser feito, o que pode e que não pode ser realizado. Então, entra aí a ética também, tá? A letra B é ética universal, a moral é cultural. A ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Ética se ocupa em atribuir um valor à ação. Moral trata do comportamento humano com objeto de estudo. Olha só, essa questão aí, né, só retificando, ela está pedindo incorreta. Porque, veja, ética é universal, o que é a letra B? Moral é cultural, sim. Moral está relacionada aos costumes. Ok. A letra C, ética é regra. Sim, a ética é regra. Moral é a conduta da regra. A conduta é o quê? A prática, o exercício. Sim, a letra B está correta, a letra C está correta. Então, assinala a alternativa que não estabelece corretamente a diferença entre ética. Eu vou ajustar aí na tela para você, viu? Assinale a alternativa que não estabelece corretamente a diferença entre ética e moral, ok? No seu slide aí também apareceu esse não, olha só. Assinale a alternativa que não estabelece, entendeu, concurseiro? Então, só retificando aí para vocês, tá? Eu esqueci de ler aí, né? Esse não. Assinale a alternativa que não estabelece corretamente a diferença entre ética e moral. A letra B está correta, a letra C está correta. A letra D, ética é a teoria, sim. Moral é a prática, sim. B, C, D estão corretas. Vamos analisar agora a letra A, se está incorreta, ou a letra E. A letra E é quando diz... Ética se ocupa em atribuir um valor à ação. Amigos, amigas, quando você vai desenvolver uma ação e vai atribuir esse valor, entra a moral. Entra a moral, porque a moral, eita, vou aceitar ou não, né, esse dinheiro, vou aceitar ou não essa extorsão. É moral. A ética diz o quê? Não vai aceitar, não pode. Lembra o que eu quero, posso e devo?
Moral trata o comportamento humano como objeto de estudo. Quem estuda o comportamento humano é a filosofia. Logo, a letra E está falsa. E a letra A, professor? A letra A, ética é princípio. Isso é batido, tá? Ética é princípio. É só você pegar o último slide da missão 1, eu coloquei lá. Ética é princípio. Moral são aspectos de condutas específicas. Essa letra A, nessa parte B, nessa parte 2, ficou um pouco ambígua, porque moral são aspectos de condutas específicas, no sentido de uma atividade especializada, detalhada ou específica, de acordo com aquilo que eu vou desenvolver. Então, entre A e E, de fato, a letra E está erradíssima, tá? Foge muito da definição. Na verdade, inverte, né? Se eu colocasse a ética na letra E como moral que trata o comportamento humano como objeto de estudo, estaria correto. Moral ocupa e atribui valuação, sim, porque é você que vai determinar. Eu vou fazer isso agora porque eu acho correto, eu acho. Mas a ética pode ir de encontro. Então, a questão 3, concurseira, letra E, ok? Então, tá tudo explicado, tudo ok aí, né? Corrigimos para você já no seu PDF. Aqui embaixo, eu creio que você já baixou o PDF e na tela também já apareceu aí, né? Esse não estabelece corretamente a diferença, ok? Questão 3, letra E, a letra A, né? Ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas. Pode gerar ambiguidade, né? Até eu ia caindo nessa. Mas essa conduta específica é a conduta de cada um, ok? Beleza? Questão 4. Ética e moral, embora sejam noções distintas, se relacionam. Cada uma cumpre função específica. Sobre a moral, é correto afirmar que é moral, tá? Sobre a moral, não deve cumprir, não pode cumprir e não cumpre uma função social. Cumpre sim uma função social, porque é a partir de uma prática que as regras ou a regra poderá ser desenvolvida, construída. A moral decorre exclusivamente de atitudes exteriores. Não, porque tem também esses aspectos, como eu falei, se a moral é subjetiva, tem aspectos psicológicos, aspectos internos, não só exteriores, e que são tipicamente atemporais. Não, a moral construída, né, as morais construídas ao longo da história, eu já disse, né, ao longo da história, então tem um aspecto temporal. Letra C, produz decisões de cunho amoral. Amoral é quando a pessoa não há consciência daquela prática. Uma criança pode ser amoral, um idoso, uma pessoa com deficiência mental, né, pode ser considerado. Esses casos, né, podemos considerar como pessoas amorais, porque não tem essa consciência, tá? Que são assumidas por uma convicção interior. Não, essa não é a definição de amoral. Letra D, reflete sobre os atos imorais. Quem vai refletir sobre se esse ato é correto ou não, moral ou imoral, é a ética. Tá? A reflexão é a ética. Letra E, coloca sempre em ação indivíduos como tais. No caso, os indivíduos é que vão desenvolver, né, ao seu modo, a sua escolha. Afinal, Jean-Paul Sartre, né, o pensador, diz, né, o homem está condenado a ser livre, ele escolhe. Então, a moral tem a ver com essa escolha, eu vou fazer ou não. Aí aquela punição é dada pela ética, porque a ética é a regra. Ou pode ser aquela punição mental, né? Você fez uma bobagem e ficou, eita, fiz errado. Aí vem uma reflexão ética, ok? A questão 4, né? A questão 4 ficou letra E, sem dúvida alguma, você elimina de imediato, né? Letra A, B, C, D, letra E. Questão 5, questão boa, viu? Falando sobre a ética profissional. A ética profissional é uma dimensão específica do serviço social. Suas determinações são mediadas pelo conjunto de necessidades e possibilidades, de demandas e respostas que legitimam a profissão na divisão social do trabalho da sociedade capitalista, marcando sua origem e a sua trajetória histórica. Bem, uma questão relacionada bastante aí, né,
específica para o serviço social, mas que serve para todos os servidores públicos. A ética profissional se objetiva como, ou seja, o objetivo da ética profissional, a ética, quando você tiver com aquela farda, né, da guarda Maragogi, ação moral, normatização de deveres, teorização ética e ação técnica. Letra B, ação moral, sim. A ação moral é aquela conduta, né? Você vai desenvolver normatização de direitos, deveres e valores, né? Perdão, normatização de direitos e valores, sim, porque regulamentar o que pode e o que não pode ser feito. Teorização científica, não. Eu posso dizer uma teorização ética, reflexão sobre a regra, o que pode e o que não pode ser feito, e uma ação ético-política. Letra C de casa é a correta. Ação moral, normatização de deveres e valores, teorização ética e ação ético-política. Letra C de casa é a correta. Marque aí, sem medo de errar. O erro da D, ao falar de teorização ética, né? Ação ético-política, tá certo? O erro da D seria normatização de compromissos, porque esse compromisso pode ter um caráter subjetivo, né? A letra E, ação moral, normatização de princípios, teorização ética e ação ético-política. Seria normatização de deveres e valores, né? Porque aí você sabe o que pode e não pode ser feito aí na guarda Maragogi ou qualquer outra atividade, né, da administração pública. A quinta, letra C de casa. A sexta, a respeito de ética, moral, princípios, valores, assinala a alternativa correta. A ética é especulativa. Especulação é reflexão, tá? Análise, sim. É uma investigação teórica, sim. Doutrinária, porque tem as regras, sim. Sendo uma disciplina filosófica, sim. Letra A é a correta aí, né, da questão 6. O erro da B. A legislação de conteúdo ético busca traduzir a moral e os princípios individualmente desejados, não. Porque a legislação tem esse caráter impessoal. Ela vai ser válida para todos, ok? A letra C. A ética está contida na ação e a moral na reflexão. Não. A ação é a moral, a reflexão é a ética. Letra D. A moral independe de fatores sociais e históricos. Não. A moral está relacionada a fatores sociais e históricos. A letra E. A moral pauta-se pela universalidade. Não. A ética pauta-se pela universalidade, pretendendo que seus princípios e valores valham para todo e qualquer local, em todo e qualquer tempo. Aqui é a ética, não é a moral. Logo, questão 6, letra A. Questão 7. Como eu prometi na missão 2, de acordo com o previsto no decreto 1171 de 94, que aprova o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aqui é só um exemplo, né, de a lei que traz esse Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, mas a Prefeitura Municipal de Maragogi, a Guarda Municipal, pode sim desenvolver seu Código de Ética. Eu falei com o comandante da Guarda Conde Paraíba e ele falou: professor, aqui nós temos um Código de Ética, então é possível sim, né, cada guarda desenvolver o seu. Assinala a alternativa correta. Letra A. A aplicação do Código de Ética padece de regulamentação legal, a qual ainda não está em vigor. Está assim, né? Se é um decreto, tem a data, já foi promulgado, então está valendo. Letra B. O Código de Ética é aplicável obrigatoriamente aos servidores e empregados dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta para os níveis federal, estadual e municipal. Bem, o decreto, ele é o que aí? Para o servidor público civil do Poder Executivo Federal. Logo, o Poder Municipal vai ter que ter o seu, ou criar o seu, assim como o estadual. E também fala aí da administração indireta. E não é verdade que esse código também vai ser estendido à administração indireta, tá? A letra C. O Código de Ética é aplicável aos servidores e empregados dos órgãos, olha só,
Só uma retificação aqui, né, que entidade da administração pública federal, direta e indireta. Amiguinhos, só uma retificação em relação à letra B, que quando fala é aplicável obrigatoriamente aos servidores empregados dos órgãos, até a administração direta e indireta está correta, tá? O erro se encontra em estender na administração federal, estadual e municipal, ok, pessoal? Eu já li esse decreto diversas vezes, já fiz concurso, né, da UFPE e tive que ler esse decreto, que é curtinho, né, e as questões também são de boa. Então, o erro da B se dá em relação aos níveis federal, estadual e municipal. Vou colocar na tela aí o trecho aí, né, do decreto que faz alusão a isso, para você reforçar, tá? Reforçar que a letra correta é a letra C, tá aí na tela, o trecho que fala que o Código de Ética é aplicável aos servidores e empregados dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, tá bom? Retificação aí em tempo para você ficar de boa. A letra D, o Código de Ética é obrigatoriamente aplicável apenas aos servidores empregados, não. Letra E, o Código de Ética somente é aplicável, onde você tem somente, exclusivamente, né? Tudo indica que a questão está falsa e a letra E está falsa de fato. 7, só fica a letra C de casa. A questão 8, em relação à ética na administração pública, a Constituição Federal Brasileira estabelece que a administração pública, direta ou indireta, obedecerá, dentre outros, os princípios de legalidade e moralidade. A letra A está falsa, porque fala lealdade à autoridade, não autoridade falsa. Assim como lealdade também não está nos princípios, né, da administração pública. A lealdade pode até contribuir, né, como princípio, mas a autoridade não necessariamente, né, não está nos princípios da administração pública no país. Liberdade e credibilidade também não, disponibilidade e pessoalidade não, é impessoalidade, né? Assim só fica letra B de bola. Assim encerramos mais uma missão concurseiro, você que vai fazer Guarda Maragogi, eu creio que vai cair sim, né? Pelo menos uma questão fazendo alusão à ética na administração pública, quem sabe uma outra, né? Trazendo definições sobre moral, o costume, o estudo desse costume, a ética. A ética é reflexão, a moral é ação. A ética ela é universal e você tem a moral individual. Desse modo, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem caso uma dessas temáticas, a ética na administração pública ou a definição de ética, a definição de moral, se de repente cair, eu creio que você vai se dar muito bem. Muito obrigado, concurseiro. Valeu mesmo pelo carinho, valeu mesmo pela moral no sentido de confiança, né? Tem até uma música de Jota Quest. Vamos levando um pouquinho aí o som. Isso, na moral, na moral. Então, na moral, também, né, um tema aí dessa música, Jota Quest, essa banda mineira, ao tratar né, essa percepção de moral, de costume, mas também o sentido que usamos, né, de moral, no sentido de confiança. Obrigado aí mesmo, valeu mesmo pela moral e vamos que vamos, tá? Trabalhando forte, com disciplina, você vai ser aprovado.